Você deve lembrar que eu falei um pouquinho sobre o que é um array quando fiz o exemplo do laço for each. Então, nessa videoaula eu vou focar nesse assunto e vou te explicar legal como é que funciona esse tal array. Então, só para você relembrar, um array ele é um conjunto, né, de elementos que podem ser acessados com um índice. Para poder trabalhar com arrays, antes de mais nada nós precisamos ter em mente o que é um vetor e uma matriz. Legal. Um vetor, o que é? Um vetor é um array unidimensional, que só tem uma dimensão. Tá? E uma matriz já seria um array bidimensional, por exemplo. Então nós vamos ver esses dois tipos de array nessa videoaula. O vetor, que é o unidimensional, e na próxima videoaula eu vou falar de matriz, que aí eu vou utilizar um bidimensional. Ok? Claro que nesse assunto de arrays dá até para complicar a coisa ainda mais. Porém, para desenvolvimento de games, para o que vamos fazer, conhecimento de um array unidimensional e bidimensional já está muito bom. Certo? Então vamos lá. Eu vou pegar e vou mostrar para você quais são as formas de se declarar um array. Então, antes de mais nada, aqui dentro do método start, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você precisa armazenar várias informações. Essas informações podem ser nomes de personagens, podem ser até dados numéricos, enfim. Você vai criar uma variável, por exemplo, valor 1, depois outra para valor 2, e assim por diante. Você vai sair criando um monte de variáveis. Não precisa fazer isso. Você pode utilizar um array. Então, como, né? Como utilizar um array? Primeiro, vamos definir o tipo do array, que vai ser int. Vamos colocar colchetes já depois aqui do tipo do array, para simbolizar que nós estamos trabalhando com arrays. E depois vamos dar um nome para esse array, que vai ser array mesmo, desse jeito. Legal. Isso daqui já é um array, eu já estou declarando ele aqui. Poderia até colocar um ponto e vírgula e tranquilo. Feito isso, eu posso pegar e adicionar valores dentro dele, fazendo isso. Colocando o nome do array, depois a posição que eu quero colocar alguma coisa, por exemplo, posição 0, e igual ao valor que eu vou colocar. Posso fazer isso. Só que, para isso poder dar certo, eu preciso iniciar, eu preciso criar esse array da forma correta. E existem algumas formas para isso. Então vamos lá. Deixa eu apagar essa parte e vamos aqui à primeira forma, que seria essa daqui, ó. Int array igual entre chaves os valores que vão para dentro desse array, que pode ser 1, 2, 3, 4. Pronto. 4 valores. Muito bom. Tenho 4 valores dentro desse array. Posso acessar qualquer um desses valores. Como? Pegando o índice de cada um deles. É importante lembrar que um array ele sempre começa com seu índice 0. Então significa o quê? Que esse primeiro valor, que é o valor 1, o índice dele é o 0. O 2 tem índice 1, o 3 tem índice 2 e o 4 tem índice 3. Ok? Vamos ver. Olha só, vou utilizar aqui um print. Array. Entre colchetes, vou colocar o índice, que no caso vai ser o 0.
Ctrl S para salvar e vou executar. Olha aí, valor 1. Então, índice 0, valor 1. Se eu colocar o índice 1, qual é o valor que eu vou ter? Vamos executar mais uma vez. Olha aí, veja que eu tenho o valor 2. Está vendo só? Índice 1, valor 2. E se eu for continuando, dá na mesma. Ó. Índice 2, nesse caso, eu vou ter o valor 3. Olha aí. E o último índice, que é o 3. E nele eu vou ter o quê? O valor 4. Deixa eu executar aqui. Olha aí, valor 4. Então, sempre tenha isso em mente. O vetor, né, o vetor, o array que você vai criar, ele tem esses índices e o índice começa com 0. Maravilha. Vemos como criar um array e como pegar os dados. Mas essa não é a única forma de criar o array, como eu já disse. Então, eu vou comentar esse array e vou criar um outro array aqui embaixo. Int, bem, vou dar o mesmo nome, array, porque assim eu utilizo aqui no print sem problema. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que int array é igual a new int, onde eu vou determinar aqui, dentro dos colchetes, o que? Quantos elementos eu vou poder ter dentro do meu array. No caso, eu vou querer fazer um array idêntico a esse que eu fiz aqui em cima, com 4 elementos. Então aqui eu coloco o número 4, desse jeito. Pronto. Coloquei aí os 4 elementos, tudo direitinho. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso até já adicionar os valores. Ali mesmo, ó, utilizando chaves. Olha aí. Eu coloquei no outro 1, 2, 3, 4. Né? Agora eu vou colocar então 4, 3, 2 e 1. Desse jeito. Vou dar um Ctrl S para salvar. Venho aqui na Unity e vou executar. E olha aí, eu tenho o valor 1. Por quê? Porque eu peguei o último elemento. Lembre-se que o array começa com índice 0. Então, o número 4 é 0, número 3 é 1, número 2 vai ser o 2 mesmo, e o número 1 vai ser o 3. Tanto que se eu troco aqui para número 2, na Unity eu vou ter o valor 2 apresentado aqui. Legal, né? Então, já temos duas formas para declarar um array. Tá? A primeira forma, utilizando simplesmente o nome do array já passando os valores. A segunda forma, utilizando um new, tá? New tipo do array e determinando o número de elementos que ele vai ter. E agora, eu vou pegar e vou passar para mais um jeito de fazer isso. Mais uma forma que nós temos para poder declarar o nosso array. Então, int, mesma coisa, array, certo? Vai ser igual a new int, posição. Vamos deixar 4 posições. Feito isso, eu vou fazer o quê? Deixa eu dar um Ctrl S só para te mostrar. Vou executar aqui o código e veja ó, que eu tenho o valor 0. Por que eu tenho o valor 0? Porque eu não adicionei absolutamente nada aqui nesse array. Então, ó, se eu coloco aqui índice 0 também, vou dar um Ctrl Save e vou executar mais uma vez aqui na Unity. E olha lá, continua a mesma coisa. Por quê? Porque eu preciso adicionar os valores. Para adicionar, aí é que eu vou utilizar isso aqui, ó. Array,
posição 0 vai ser igual a 1. Tá vendo? Array posição 1 vai ser igual a 2. A mesma coisa para os outros. Ó. Posição 2 vai ser igual a 3. E o último array, que é a posição 3, vai ser igual ao valor 4. Agora sim, eu posso salvar, executo aqui na Unity, e agora vai dar certo. Ó, valor 1. Pegou o valor. Se eu coloco o array com o índice 2 e salvo, eu vou exibir aqui dentro da Unity o correspondente a esse índice, que é o valor 3. Tá vendo? Bem tranquilo. É claro que isso aqui que eu acabei de mostrar, né, é uma forma de alimentar o array. Tá? Por quê? Eu criei aí os arrays, né, tudo direitinho, alimentei. Só que nem sempre é interessante você alimentar um array na mão desse jeito. É aí que entra o que nós aprendemos lá na parte de laços. Nós podemos utilizar um laço para preencher um array. Vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo. Como vamos fazer isso? Simples. Eu vou pegar, vou utilizar esse array aqui. Deixa eu só deletar aqui a parte que eu alimento ele. Vou deletar também esses outros dois, tá? Não tem por que deixar eles aí. E aqui eu vou colocar, só para ficar mais ou menos dentro da mesma pegada aí dos laços, eu vou colocar que eu quero adicionar 10 elementos dentro do meu array. Maravilha. Como é que eu vou preencher? Eu poderia preencher daquela forma, né? Chamar array 0 igual a tal, depois array 1 igual a tal. Né? Poderia fazer daquela forma, mas dá para fazer desse jeito aqui também. Ó. For, tá? Aí eu vou criar uma variável int i igual a 0, ponto e vírgula, sendo que i é menor ou igual a quê? Não a 10, mas a 9, ponto e vírgula e mais. Ok? Por que isso? Agora você deve estar meio na dúvida, né? Você deve estar pensando, poxa, mas espera aí. Nós vamos ter um array de 10 posições, mas no laço nós vamos trabalhar com valores na variável i que vão de 0 até 9 e não de 0 até 10? Sim, é exatamente isso. Por quê? Nas videoaulas sobre laços, nós focamos no valor da variável, onde o que a gente queria fazer? Fazer com que a variável fosse de 0 até o valor 10. Tá? Esse era o foco. Mas o que estava acontecendo ali? Não é porque eu estava indo de 0 a 10 que eu tinha 10 elementos. Eu tinha 11 elementos, na verdade. Por quê? O 0 também conta. Então, é uma coisa que quando nós estamos programando, nós precisamos ter em mente. O 0 tem seu valor. Precisamos considerar ele. E aqui é a prova viva disso. Eu estou considerando o 0. Ok? Então vamos preencher esse array. Como eu vou preencher? Eu quero preencher esse array com valores que vão de 1 até 10. Para isso, eu vou chamar o array dessa forma. E dentro de colchetes, eu vou colocar a variável i. Por quê? Porque a variável i ela vai de 0 até 9. Da mesma forma que o array. O array ele vai de 0 até 9 também. Então, maravilha. Estou pegando aqui os valores de 0 a 9. Só que eu tenho que dizer que array i vai ser igual ao valor da variável i somada a 1. Porque dessa forma eu vou conseguir colocar valores de 1 a 10. Porque vai entrar
naquela soma, né? 0 mais 1, 1, né? 1 mais 1, 2, e vai indo. Então é isso que eu vou fazer. Depois de feito isso, eu vou pegar esse meu print, tá? Vou dar um Ctrl X nele, para tirar ele daí. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui dentro mesmo. Onde eu vou exibir os valores, tá? Vou exibir os valores de array de acordo com a variável i. Então, Ctrl S para salvar. Vou lá na Unity e vou executar esse exemplo. E olha só. Veja que eu tenho o meu array completo, com valores que vão de 1 até 10. Tá vendo só? Bem legal, né? Se eu quiser deixar isso daqui ainda mais interessante, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui a variável i, tá? Desse jeito. Coloco um pequeno espaço com 2 pontos, assim. Ctrl S para salvar mais uma vez. Vou vir aqui, executo e olha lá. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho o índice do meu array e tenho os valores do meu array. Então veja aqui, para índice 0, valor 1. Para índice 1, valor 2. Para índice 2, valor 3. Até chegar no índice 9, que tem o valor 10. Ok? Então tá aí. É dessa forma que trabalhamos com um array unidimensional, com um vetor.